Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa 26ª aula do curso de Biologia Celular, na qual nós iremos aqui discutir acerca da estrutura dos ácidos nucleicos e o processo de replicação. Essa aula e as duas próximas, elas são pontos que se complementam aqui dentro do estudo da Biologia Celular. A priori eu não estava querendo incluí-las aqui na playlist de Biologia Celular, mas eu acho que para ter uma elucidação total dos processos, elas se faziam necessárias. Portanto, a gente vai discutir aqui essencialmente a função do material genético e o dogma central da biologia celular, tá? Da biologia molecular, perdão. Caso vocês queiram aprofundar os processos, aqui eu vou ser bem sucinto acerca do que é. Eu recomendo que vocês deem uma olhada na playlist de biologia molecular ou na playlist de bioquímica metabólica e biologia molecular, que eu vou destrinchar com mais detalhes aí moleculares, tá bom? Então, em linhas gerais, quando se fala de material genético, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que tem-se uma função fenotípica, ou seja, associado com o gene. E o gene, nós veremos na próxima aula, nada mais é do que uma região específica do material genético responsável aí por uma determinada informação, beleza? E a expressão genotípica está diretamente atrelada aqui com o processo de replicação. Em outras palavras, a gente está falando aqui do processo de duplicação do DNA, beleza? Posto isso, nós temos aqui a expressão fenotípica, o que aqui está diretamente atrelado com o fenótipo, ou seja, é a expressão visível da informação contida no gene, tá? Então, nós teremos aqui a expressão fenotípica e aí, consequentemente, nós iremos destacar aqui a função da formação do RNA mensageiro e o RNA mensageiro transformando-se aí em proteínas, beleza? Nós veremos também que o material genético ele tem uma função evolutiva, ou seja, através do processo de replicação e etc., nós temos aqui o processo de variabilidade genética, ou seja, que pode estar diretamente atrelado com mutações, transferência horizontal de genes e por aí vai, beleza? Posto isto, a ideia central é que o dogma central da biologia nada mais é do que um processo no qual a molécula de DNA, através da replicação, forma outra molécula de DNA. Esse DNA, através de um processo chamado de transcrição, forma as moléculas de RNA, beleza? Em especial, eu destaco aqui a molécula de RNA mensageiro, beleza? Mas não existe somente ela, existe uma diversidade de vários tipos de RNA. E o RNA mensageiro, por sua vez, através de um processo chamado de síntese proteica ou tradução, forma aí a proteína. Um detalhe muito importante de ser trazido para vocês é o seguinte. Esse fluxograma que eu coloquei aqui para vocês, ele está errado por dois motivos. Primeiro que, a partir de uma molécula de RNA mensageiro em eucarioto, você pode ter aqui uma coisa que nós denominamos como splicing. E também podemos ter aí um outro processo chamado de splicing alternativo. Ou seja, através de um processo aqui denominado como splicing, você pode ter, a partir de uma molécula de RNA mensageiro, a formação de mais de um tipo de proteína. Então, aqui a primeira informação é que através de uma molécula de RNA, você pode ter diferentes proteínas. E por sua vez, você pode ter aqui o RNA transformando-se em DNA através de um processo chamado de transcrição reversa, que é atrelado aqui com a enzima chamada de transcriptase reversa, beleza? Então não esqueçam esse pequeno rodapé aqui, tá? Então você pode ter a transcrição reversa e você pode ter, através do processo de splicing alternativo, a formação de mais de um tipo de proteína através de um único RNA mensageiro, beleza? Posto isto, nós temos aqui duas moléculas principais de ácidos nucleicos, que são o DNA, que vai ter aqui a informação genética, e ela apresenta aqui uma estabilidade, e nós temos aqui a molécula de RNA, que apresenta aqui a síntese de várias macromoléculas, como o RNA ribossomal, RNA mensageiro, RNA transportador, RNA nuclear pequeno, microRNA, RNA de interferência, e por aí vai, beleza? Nesse sentido, quando se fala de um ácido nucleico, independentemente de ser um DNA ou RNA, a constituição básica é o seguinte. Nós temos aqui
moléculas que são polímeros, tá? Então são unidades monoméricas repetidas, umas ligadas às outras. E o arcabouço é justamente essa estrutura aqui, chamada de nucleotídeo. Nós temos aqui o grupamento fosfato, que se liga a uma pentose, e aí eu já vou destacar aqui para vocês. Que essa pentose ela pode ser a desoxorribose, quando a gente comenta da molécula de DNA. E nós temos a ribose, que é a pentose presente aqui no RNA. O que vai distinguir a desoxorribose e a ribose? É justamente esse carbono aqui, que é o carbono 2, que na ribose você tem a presença de uma hidroxila, e na desoxorribose você só tem um hidrogênio. E ligado a essa pentose, você vai ter uma estrutura que nós chamamos de base nitrogenada, que pode ser adenina, citosina, guanina, timina, quando a gente fala de DNA, e, em especial, quando a gente fala do RNA, ao invés de você ter timina, você tem a uracila. Beleza? Acrescido a isso, então, a ideia central é que você vai ter aí um grupamento fosfato, você tem a pentose, que é um açúcar com 5 carbonos. No RNA você tem a ribose, que aqui você tem a presença da hidroxila, certo? E na desoxorribose você só tem o hidrogênio, você não tem a hidroxila. Check? E você tem aí uma base cíclica, que a gente chama de base nitrogenada. No RNA você vai ter aqui a uracila, e tanto no DNA quanto no RNA você tem simultaneamente a citosina, a adenina, a guanina, e no DNA você tem a timina. Por sua vez, nós temos que destacar ainda que nós temos aqui bases que nós chamamos de púricas ou purinas, que são aquelas que apresentam aqui justamente duas bases cíclicas, né? Então, a adenina e a guanina são purinas. E as pirimidinas são justamente a uracila, a citosina e a timina, tá? Que apresenta apenas um único anel. Por sua vez, o RNA e o DNA são duas moléculas aí que estão diretamente atreladas com a expressão da informação genética, tá? O DNA foi descoberto aqui por esse bioquímico Johann Friedrich Miescher, lá no ano de 1869, só que somente em 1959 que a gente teve aí cerca de, vamos lá, 1953, se não me falha a memória, que você teve a elucidação completa da molécula de DNA, graças ao trabalho da Rosalind Franklin, que fez lá a difração com raio-x, e o Watson Cricker, que fez a estrutura tridimensional, tá? Que desenhou, perdão. E o RNA, ele data aqui da descoberta de 1890, perdão, descoberta aqui em Levedora. Apresentam diferenças estruturais, e um detalhe interessante é que, independentemente de você ter um DNA ou um RNA, os polímeros, eles são formados justamente por quê? Porque os nucleotídeos se ligam. Um detalhe é que quando a gente fala do nucleotídeo na sua forma livre, ele está sempre trifosfatado, ou seja, você tem aqui 3 fosfatos, tá? E a catálise é uma catálise sítio-dirigida, tá? E como que esses nucleotídeos se ligam? Através de uma ligação que a gente chama de fósforo-diéster. E essa ligação fósforo-diéster, ela sempre vai ser catalisada no sentido 5' 3', ou seja, o nucleotídeo aqui, como que ele vai ser ligado? Você tem esse grupamento fosfato, que ele está trifosfatado, e ele sempre vai catalisar a ligação entre o carbono 5 de um nucleotídeo e o carbono 3 do outro nucleotídeo. Então, é sempre a catálise no sentido 5', ó, 5', 3', beleza? Então, a polarização, ou seja, como que você vai formar essa molécula, é sempre no sentido 5', 3', porque, ó, vamos pegar aqui esse grupamento fosfato, ó, ele se ligou simultaneamente ao carbono 5 e ao carbono 3. Por quê? Nesse carbono 3 aqui, independentemente de ser um DNA ou um RNA, você tem uma hidroxila, tá? Livre, e aí isso aí você tem uma ligação catalisada sempre nesse sentido, beleza?
Por sua vez, ainda, um detalhe muito importante a ser destacado para vocês é que as bases nitrogenadas, elas se pareiam entre si através de uma coisa que a gente chama de ligações e não pontes de hidrogênio, tá? E detalhe, A pareia-se sempre com T, C pareia-se com G, no caso da molécula de DNA, beleza? E A se pareia com U e C com G, no caso aqui da molécula de RNA. Destacando-se que A vai se parear com T sempre através de duas ligações de hidrogênio. Então, A com T ou A com U, duas ligações, beleza? E C com G sempre através de três ligações de hidrogênio, beleza? A molécula de DNA é uma molécula dupla fita. Um detalhe muito importante a ser trazido ainda a vocês é que uma das moléculas a gente vai ter um sentido que a gente chama de sentido paralelo. Elas estão paralelas, tá? Só que as moléculas elas sempre vão se encontrar, essas fitas elas vão estar em sentidos antiparalelo, ou seja, enquanto uma das fitas está no sentido 5' 3', a outra vai estar do quê? 5', 3', tá? Então elas estão sempre antepostas. Por sua vez, quando a gente fala da molécula de DNA é uma dupla hélice, ou seja, é aquela esquematização clássica que vocês veem aí em qualquer desenho, tá? Então você tem aí duas cadeias polinucleotídicas, tá? Em formato de corrimão, elas estão antiparalelas. O esqueleto de cada fita é formado aí por uma desoxirribose e fosfato. Como eu falei para vocês, a ligação fosfodiéster, o que ela nos traz? Que o carbono 5 de uma desoxirribose se liga covalentemente ao terminal hidroxila do carbono 3 da outra unidade, justamente em decorrência aí da ligação fosfodiéster. Cada base forma ligações de hidrogênio com a base oposta a ela, formando um par de bases, né? E as informações mais importantes são essas. Então aqui você tem uma esquematização da estrutura tridimensional do DNA. E sobre o RNA, são justamente moléculas aí oriundas aí desse processo de transcrição, ou seja, que o DNA se transforma em RNA. Nós temos três classes principais aqui, o RNA mensageiro. Deixa eu pegar aqui o pointer. O RNA mensageiro, que contém informação genética para fazer a formação de proteínas, o RNA transportador e o RNA ribossômico, que a gente vai discutir na próxima aula. Então, qual que é a ideia aqui central do RNA mensageiro? O RNA mensageiro nada mais é do que uma molécula de ácido nucleico, certo? E a cada três trincas de base nitrogenadas, então uracila, adenina, uracila, você tem uma estrutura que a gente vai chamar de códon, ou seja, uma trinca de bases é sempre um códon, tá? O RNA transportador, ele é justamente essa estrutura de RNA aqui que parece um grampinho, tá? E ele consegue carregar os aminoácidos presentes lá no citoplasma e levá-los até o ribossomo para que eles se liguem de forma complementar ao códon. Então, esse processo de reconhecer os códons presentes aqui no RNA mensageiro, nós denominamos como anticódon, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Ó? Você tem um RNA mensageiro, e aí o anticódon é justamente o quê? Uma trinca complementar com essa sequência aqui do RNA mensageiro. Então, A se pareia com U, C com G, C com G. Então, se você tem uma sequência aqui de RNA mensageiro, uracila, guanina, guanina, o anticódon correspondente a ele seria quem? Adenina, citosina, citosina. Beleza? Vamos olhar aqui a próxima trinca. Ó, você tem adenina, adenina, uracila. Então, A se pareia com U, A com U e U com A. Então, você teria que ter uma outra sequência aqui para reconhecer isso aqui, beleza? O RNA ribossômico é justamente essa estrutura que vai formar aí o ribossomo. E é importante no sentido de que esse RNA ele vai ser extremamente importante porque ele confere estabilidade e também atividade catalítica aí aos ribossomos. Então, é muito importante para que a gente consiga ter aí, por exemplo, a síntese proteica. Tá? Nós temos aqui 3 genomas em planta. Um genoma que a gente chama de
cromocial, tá? Aquele que está presente no cromossomo, o plasticial e o mitocondrial. Ah, por que tu está comentando disso? Porque é extremamente importante vocês se aterem que, para além do RNA, do DNA presente, por exemplo, no núcleo, você encontra DNA em outras regiões aí da célula. No caso da célula vegetal, tu encontra RNA e DNA tanto no núcleo quanto dentro da mitocôndria, tá? E também no cloroplasto aqui no caso da célula vegetal. O RNA você encontra ele presente aqui dentro do cloroplasto, dentro do núcleo, dentro da mitocôndria, tá? Encontra-se RNA aqui no citoplasma também, beleza? E aí a replicação do DNA basicamente é um processo semiconservativo. O que significa dizer isso? Significa de maneira muito simplificada que você conserva uma das fitas de DNA e você sintetiza uma nova. Então sempre você vai ter uma das fitas sendo conservada, porque se eventualmente acontecer algum processo aí deletério, você tem como corrigir isso, tá? Um detalhe muito importante é que quando a gente fala, por exemplo, de cromossomo circular, a replicação ela vai ser bidirecional, tá? Então aqui no organismo procarioto, ela tem aqui uma velocidade de cerca de 30 mil pares de base por minuto, tá? E você só tem apenas um único replicon. O que seria esse replicon? Seria justamente uma única região que vai dar o start para você ter o processo de replicação, tá? Em contrapartida, quando a gente está falando de um organismo eucarioto, você vai ter vários replicons, ou seja, várias origens de replicação, e ela também é bidirecional, tá? E é importante vocês se atentarem o porquê de você ter a necessidade de você ter várias origens de replicação no eucarioto. Porque o genoma é muito maior, tá? Então, esse processo ele tem que ser feito muito mais rápido. Beleza? Além disso, nós temos aqui algumas enzimas envolvidas nesse processo, dentre as quais eu destaco a DNA polimerase, as helicases, a topsosisomerases, a primase e as telomerases. Então vamos lá. Alguns pontos que eu preciso destacar aqui com vocês para não dar ruim. O primeiro é a síntese do DNA, ela é sempre catalisada aí pelas enzimas chamadas de DNA polimerases, tá? A ideia central é que todas as DNA polimerases elas precisam de um filamento primer que é ampliado, e aí a partir disso você tem esse filamento molde que vai ser copiado, tá? Um aspecto muito importante ainda a ser trazido para vocês é que todas essas DNA polimerases, por que eu estou falando todas as DNA polimerases? Porque existem vários tipos de DNA polimerases, tá? Obrigatoriamente elas precisam ter uma extremidade 3' hidroxila livre, tá? Para que a gente tenha sempre essa catálise aqui no sentido 5' 3'. Por sua vez, nós temos aqui uma atividade chamada de exonuclease, que ela se dá sempre no sentido 3', 5', tá? Que é basicamente uma situação na qual, gurizada, as DNA polimerases vão fazer aí revisão de filamentos nascentes à medida a quais elas estão aí sendo sintetizadas, de maneira qual eu consigo, através desse processo, eventualmente fazer o reparo, remoção aí de eventuais nucleotídeos que estejam mal pareados aí nessas pontas 3' desses sequências de RNA que estão sendo aí formadas. Então percebam que, embora minha fala tenha sido muito rápida aqui, a ideia central é que existem vários mecanismos moleculares pela qual a célula vai tentar a todo e qualquer momento fazer aí eventuais correções do processo, tá? Então, de maneira muito simplificada, as proteínas aqui são a helicase, que faz o processo de desenrolamento do DNA, ou seja, ela vai romper as ligações de hidrogênio presentes entre as bases nitrogenadas e vai abrir a fita de DNA. A DNA gerase, ou também denominada como topsoisomerase, que vai fazer o quê? Aliviar a tensão aí da abertura dessas fitas de RNA, a primase, que sintetiza aqui os primers de RNA, as DNA polimerases, que faz aqui polimerização do DNA, ou seja, a ligação fosfodiéster, retirada de primers e reparo de DNA. Nós temos aqui também uma outra classe de proteínas chamada de Single Stranded Binding, tá? As SSB, que liga a fita simples de DNA, e nós temos aqui as DNA ligases,
e fazem aqui a união dos fragmentos de Okazaki, que eu já vou destacar aqui para vocês mais adiante. Tá? Bem, se a replicação é um processo semiconservativo e a polimerização deve acontecer sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas, vem a pergunta: como que a replicação acontece nos dois sentidos, dado que a molécula de DNA apresenta aí duas fitas e elas são antiparalelas entre si? Então vamos lá. A ideia central é que vocês precisam se atentar que nós temos uma fita que nós chamaremos de fita líder ou fita contínua, que é aquela que a síntese sempre vai se dar no sentido 5 linha, 3 linha, tá? E nós temos uma outra fita na qual você vai ter aqui a fita descontínua, porque o sentido dela é o quê? 3 linha, 5 linha, perdão. Aqui o processo, pessoal, ela vai acontecer em pequenos fragmentos que nós chamamos de fragmentos de Okazaki, tá? Então o processo aqui é descontínuo, você vai formando pequenos pedacinhos de DNA que depois serão aí unidos, tá? Então, qual que é a ideia? Os fragmentos de Okazaki acontecem aqui na fita descontínua, e aí a DNA polimerase 3 é responsável aí pela maior parte da síntese desse processo replicativo, tá? Como eu falei para vocês, temos outros tipos de DNA polimerase, como por exemplo a DNA polimerase 1, que faz o quê? Retira os primers de RNA. Ah, mas aonde que está associado esses primers de RNA? Nos fragmentos de Okazaki, para que a gente consiga fazer o processo aí nesses fragmentos, você coloca os primers, que são basicamente pedacinhos de RNA, que fazem esses pedaços. E aí a DNA polimerase tipo 1 retira esses primers, e aí a DNA ligase faz o quê? Liga esses pedacinhos que estavam separados, tá? Então a ideia central é que a síntese das moléculas de DNA, elas são independentes entre si, ou seja, você tem a fita contínua, que acontece aqui de boa na lagoa, e a fita descontínua, que você tem aí os fragmentos de Okazaki e etc. Mas esses processos são independentes entre si, tá bom? Tem esse estudo aqui interessante, ó, depois eu recomendo que vocês tentem colocar aí esse link e dar uma olhadinha, que foi filmado aí o processo de replicação do DNA em 2017. Tem esse outro estudo aqui que eu acho sensacional, que fala do ribosoma, tá? Para vocês entenderem a complexidade do processo. E sobretudo aqui, só para finalizar nossa aula, quando se fala de replicação em eucariotos, quais são os pontos importantes? É muito semelhante ao que acontece em procariotos, tá? Ou seja, é semiconservativa, é bidirecional, existe a fita líder e uma outra descontínua com os fragmentos de Okazaki, tá? Só que o detalhe é que, diferentemente dos procariotos, você vai ter várias origens de replicação, tá? Então, um detalhe muito importante aqui, que eu preciso trazer para vocês, eu não sei porque eu escrevi Okazaki desse jeito, porque eu sou um idiota, a gente tem que falar aqui dos telômeros, tá? Pronto, o que é isso? Conforme o processo de replicação vai acontecendo, pessoal, a gente vai tendo um encurtamento, porque existe uma porção ali que nunca consegue. E aí a gente tem uma região especial nos cromossomos que a gente chama de telômeros, tá? São basicamente regiões aí presentes nas pontas dos cromossomos que apresentam sequências repetidas de DNA, tá? E aí você tem uma enzima chamada de telomerase, que ela consegue fazer o quê? É uma extensão aqui para que você não tenha encurtamento do cromossomo a cada processo aí de replicação, tá? Então as telomerases, elas são importantes porque elas conseguem evitar com que eventualmente você tenha encurtamento do cromossomo a cada processo de replicação, beleza? Então a ideia central é você pensar nisso, que a telomerase ela é importante no sentido de que ela evita com que haja aí encurtamento do cromossomo a cada processo replicativo. E aí nós temos aqui, só por descargo de consciência, uma doença chamada de progeria, que é um envelhecimento prematuro, tá? Ela inicia-se aqui, ali na altura da adolescência, e a pessoa tem a morte aqui aos 40 anos, em decorrência de deficiências na telomerase. Então você tem encurtamento aqui dos telômeros, e a pessoa envelhece. Então tem esse carinha aqui, ó, o John Tigerton,
com 15 anos, olha a aparência dele, tá? Tem esses 2 vídeos aqui da replicação de DNA. Eu tô fazendo assim bem direto e reto, porque tem videoaulas aqui no canal. E é isso, pessoal. Então tem aqui algumas perguntinhas para orientar vocês nos estudos. Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilha, se inscreva. Um super beijo. Perdão por eu estar acelerado no 520 aqui, porque os vizinhos estão fazendo barulho. E aí isso me tira toda a concentração. Então, perdão, tá bom? Super beijo e até a próxima. Fui!